Vamos falar sobre pilhas galvânicas. A definição de pilhas normais elas fornecem eletricidade para vários equipamentos que utilizamos em nosso dia a dia, como lanternas, rádios, telefones, celulares, jogos, relógios e entre outros que também utilizamos. A função da pilha é armazenar energia e para quando ela ser utilizada, essa energia vai ser transmitida. Quando ela não é utilizada ainda, a energia que fica dentro dela é uma energia química. Mas quando ela começa a ser utilizada, a energia química acaba se transformando para uma energia elétrica. E existem dois tipos de pilhas e baterias, que no caso são pilhas primárias e pilhas secundárias. A pilha primária são aquelas pilhas que são utilizadas poucas vezes e depois de poucas vezes utilizadas elas já não funcionam mais, que no caso são aquelas pilhas para lanternas, rádios, brinquedos, relógios. E no caso das pilhas secundárias ou pilhas recarregáveis, elas são utilizadas várias vezes e elas podem ser carregadas por uma fonte externa, que no caso seria a tomada. E os equipamentos que são utilizados no caso de pilhas secundárias seriam os telefones, notebooks, equipamentos médicos e outros que sempre são a sua fonte de energia sempre será por uma fonte externa. Entre vários tipos de pilhas, existem as pilhas galvânicas. A pilha galvânica ela pode ser chamada também de pilha voltaica, que é dispositivo que produz energia através de reações químicas. A pilha ela é composta por um par de eletrodos metálicos que possuem polos negativos e polos positivos, e quando eles são submersos no interior de um eletrolito por um condutor, que aí possui um metal com mais atividade, que no caso é o ânodo, e nesse caso, esse metal com mais atividade, ele vai doar elétrons para o outro metal, que é o cátodo, através de uma ponte salina, que no caso essa ponte salina é o lugar que os elétrons do ânodo vai se movimentar para o cátodo. E esse no caso é um condutor, e através disso acontece a corrosão e a eletricidade. Aqui temos um exemplo do processo de funcionamento, no caso de uma pilha galvânica. Nós temos o estanho e o ferro, então ocorre uma reação dos dois. Nesse caso, o estanho ele possui uma maior atividade, por isso ele vai ser o ânodo. E no caso, o ferro vai receber elétrons do estanho, que no caso ele é o cátodo. Então, os elétrons, no caso do ânodo, irão passar pela ponte salina, que no caso é a condutora de elétrons, e irão para o ferro, que no caso é o cátodo, que é o ânodo negativo e o cátodo é positivo. Então, no caso, meia pilha de oxidação do estanho perde espontaneamente para 2 elétrons e oxida com o estanho 4+. E no caso, na pilha meio de redução do ferro, ganha elétrons e se reduz a 2 ferro 2+. Temos também um outro exemplo de reação de uma pilha galvânica, que é uma das mais utilizadas no nosso dia a dia, que temos mais utilização, que no caso é o cobre e o zinco. Temos em uma reação, que o zinco no caso é o ânodo e o cobre ele é o cátodo, e a reação global tem 1,10 volts, e no caso, como o cobre ele é positivo, ele indica que a reação foi espontânea. Então, no mesmo caso do exemplo anterior, o ânodo ele é o zinco e o cátodo ele é o cobre. E os elétrons do ânodo irão passar pela ponte salina, que no caso a ponte salina é a condutora de elétrons. Como é gerada a energia da pilha? Quando a pilha funciona, é porque os eletrodos e a ponte salina deram condições para a movimentação de cargas elétricas e assim formou uma corrente elétrica. Quando a pilha funciona, quer dizer também que há uma diferença de potencial elétrico entre as placas metálicas de cobre e zinco. Substituindo a pilha por um voltímetro, verifica-se que a diferença de potencial elétrico é de 1,10 volts e o potencial do eletrodo do cobre é maior que o eletrodo do zinco. Então, no caso, temos o exemplo anterior, que é igual está falando, que a voltagem é de 1,10, e no caso o cobre possui uma maior voltagem do que o zinco.
A utilidade de pilhas galvânicas. As pilhas galvânicas, elas são utilizadas em indústrias, pois possuem um custo mais barato e apresentam uma maior durabilidade. Então, muitas empresas preferem usar as pilhas galvânicas por causa disso mesmo, porque o custo dela é maior, mais barato e apresenta uma durabilidade maior, e isso faz com que a empresa prefira usar ela do que usar outras pilhas. E ela pode ser usada em produção de casco de navios, tubulações, tanques de combustíveis, indústrias joalheiras, que no caso seriam para peças que são banhadas a ouro e prata. Então a reação acontece aí, que no caso seria da empresa Indústria Mineira de Joias. As pilhas galvânicas também são utilizadas, no caso da sua reação, na indústria alimentícia, que elas protegem embalagens como alimentos na conserva. Então, todos os tipos de alimentos na conserva tem, no caso, a formação de reação das pilhas galvânicas, que no caso é tipo conserva de milho, de sardinha, de molho de tomate, entre outros que a gente encontra no mercado. E uma das principais empresas alimentícias que adotam esse método das pilhas galvânicas é a Geraldo Bertoldi, que é a indústria de alimentos para conservar, onde seus produtos em conserva são distribuídos para mercado em latas. E suas mercadorias são rigorosamente analisadas para que nenhuma lata esteja ameaçada, para que o ferro e o estanho não fiquem em contato com o alimento. Então, no caso da alimentícia, não seria aquele exemplo que eu dei primeiro, que é do estanho e do ferro. Outras curiosidades. As células a combustível são dispositivos de conversão de energia química em energia elétrica, como as pilhas galvânicas, só que elas possuem diferenças, porque as pilhas galvânicas, elas possuem energia no seu interior. Já no caso das células de combustível, a energia está externamente. E a célula de combustível, ela produz energia elétrica à medida que os reagentes são introduzidos no sistema. E o combustível, ele é oxidado de forma contínua do ânodo, enquanto o oxigênio é reduzido no cátodo. Assim, a reação que ocorre na célula combustível é uma verdadeira reação de combustão. A circulação de elétrons através do circuito externo permite que se complete a reação e produza o trabalho elétrico. Então, o sistema das células a combustível é muito parecido com as pilhas galvânicas. A única diferença é que os reagentes eles não estão contidos no interior do sistema, mas externamente. Então, o nosso trabalho é esse. Os integrantes do nosso grupo é o Gabriel, o Guilherme, a Jéssica, a Larissa e a Maria Natália.